Sabe aquelas pessoas que parece que têm um molho, que são agradáveis, que são simpáticas e que são até um pouco magnéticas? Na minha teoria, elas são pessoas carismáticas. Você pode se comunicar muito bem, mas talvez você não seja tão carismática assim. Inclusive nos seus conteúdos, se você usa as redes sociais para divulgar o seu trabalho de forma profissional, é muito interessante que você tente aprender essas habilidades de carisma mesmo. Vou te falar algumas coisas que fazem muita diferença na sua comunicação. Lembrando que eu sou uma pessoa introvertida e melancólica. Uma coisa que eu sempre fiz intuitivamente, nem percebia, mas que eu acho que faz muita diferença é tentar conversar com as outras pessoas ou apresentar um trabalho, gravar conteúdos sorrindo. Seria muito diferente se eu estivesse passando essas dicas pra vocês dessa forma, por exemplo. Pode ser a personalidade de algumas pessoas, mas eu acho que quando você sorri enquanto fala, transmite esse quê de carisma. Se as pessoas seguissem essa dica, eu acho que o mundo seria melhor. Se interesse genuinamente pelas pessoas. As pessoas amam falar sobre si mesmas. Então, quando você tá numa roda de conversa, conhecendo alguém, se você quer trabalhar essa parte da comunicação e do seu carisma, faça perguntas sobre aquela pessoa. Pergunte sobre o trabalho dela, pergunte sobre gostos que você sabe que aquela pessoa tem, coisas que ela gosta. Pessoas amam falar sobre si mesmas. Inclusive, se você é uma pessoa introvertida como eu uso muito essa tática já como algo normal na minha vida, para não precisar me expor tanto. Quando eu deixo a outra pessoa falar, se é uma pessoa que eu não conheço tanto, que eu não tenho intimidade, eu prefiro, inclusive, que ela domine o assunto, que ela fale e que eu fique mais na minha, que eu não precise me expor nesse sentido. Se vocês tiverem uma apresentação em um ambiente corporativo, na faculdade, eu mesma tenho vários cursos, algumas aulas gratuitas no YouTube também, o que eu costumo fazer? Ter sempre um material de apoio, alguns slides aparecendo, por exemplo, mas focar muito mais em imagens nos slides do que em texto. E essa dica vai muito mais pro quesito de passar segurança sobre o que você tá falando. Provavelmente você vai desenvolvendo isso aos poucos, você sim vai precisar treinar antes para saber que aquela imagem você vai puxar tal gancho, vai puxar tal texto que vai estar na sua cabeça, mas isso vai transmitir muito mais segurança do que fazer uma apresentação, um slide, seja na faculdade, seja no trabalho, cheio de texto e que você fica só lendo aquilo. E pra mim a dica mais preciosa é finja até que você consiga se tornar essa pessoa comunicativa, essa pessoa mais extrovertida dentro das possibilidades, dentro da sua personalidade, porque é treinando, executando isso que a gente vai coletando provas e mostrando pro nosso cérebro que a gente não precisa se bloquear pras coisas, que mesmo sendo uma pessoa introvertida eu consigo gravar um TikTok, mesmo sendo uma pessoa introvertida eu consigo conversar com uma cliente, consigo ensinar uma aluna. Então é assim que a gente vai treinando o nosso cérebro pra mostrar quem manda aqui no jogo. Sabe aquela pessoa magnética que você vê um vídeo e não consegue parar de assistir ela? Ou aquela pessoa que entra na sala e todo mundo para escutar o que ela tá falando? Segundo Robert Greene, que é o autor best-seller das 48 Leis do Poder, ele fala que esse tipo de pessoa é uma pessoa que tem aura, é uma pessoa carismática. E ele falou que é treinável isso, tá? Ele fala basicamente que pessoas carismáticas, elas não falam tanto sobre elas. E você vai entender o porquê. Quando você é uma pessoa que tá todo o tempo trazendo a conversa pra si, falando só sobre você, você pode se tornar uma pessoa chata e egocêntrica. Isso quebra todo o seu carisma. Quando você é uma pessoa carismática, o que acontece? Você fala de você, só que de forma pontual. Passa uma sensação que você tem autocontrole, sabe? Que geralmente essas pessoas, elas dominam o ambiente. E a segunda característica que ele fala é que uma pessoa carismática, crescente, ela é altamente interessada pelo outro. Aquela pessoa que olha pra você e pergunta, mas não uma pergunta automática, ela de fato quer saber sobre você, sabe? Por que ela se torna uma pessoa carismática? Porque isso faz o outro se sentir bem. A partir do momento que você está interessado pelo outro, ele tem uma sensação, nossa, que pessoa legal. Faz o outro se sentir especial na conversa, sabe? Isso é muito magnético, gente. Segundo o autor das 48 Leis do Poder, o Robert, ele fala sim que carisma, ele é treinável. A vida é realmente praticar isso, treinar essa escuta ativa. Se você produz conteúdo, é pensar sempre assim, cara, o que eu quero que a pessoa que está do outro lado da telinha sinta ao ver o meu conteúdo? Qual valor eu quero gerar pra ela, sabe? E é claro que eu tô falando de uma forma geral, tem gente que pode treinar com a melhor especialista do mundo, que ela nunca vai ter essas habilidades, e tem gente que consegue treinar e ser duas pessoas ao mesmo tempo em situações diferentes. O segredo que ninguém te conta sobre o carisma e que você jura de pé junto que isso é uma característica nata, que a pessoa nasce com ela, só que na verdade é uma habilidade, eu vou te contar agora. O carisma você pode desenvolver, tá? É uma habilidade e existem técnicas muito simples para isso.
Vamos lá, quando você ouve alguém falar, nossa, ela é tão carismática, ela consegue ganhar os outros pelo carisma, o que no final das contas essa pessoa está falando? Que essa outra que ela está elogiando é alguém que tem uma facilidade para se conectar com os outros, que tem uma companhia agradável, que as pessoas gostam de estar perto. Então, como você se torna essa pessoa que os outros gostam de estar perto? Como que você se torna essa pessoa fácil de conectar com qualquer um? Primeira coisa, você tem que saber se adaptar. A maior técnica de persuasão, pra mim, hoje, é a técnica do camaleão, onde você se adapta aos lugares e aos ambientes que você está. É sobre você utilizar a técnica de rapport, entrar no mundo do outro e trazer ele pro seu. Quando você se mostra muito semelhante ao outro, quando você tenta ao máximo se camuflar e parecer ser igual ao outro, mais carismático você vai aparentar ser. Por quê? Uma pessoa carismática é uma pessoa que sabe se conectar. E você se conecta quando você traz pontos em comuns, pontos semelhantes. Essa é uma forma. A segunda forma é você usar a sua linguagem corporal a seu favor. Existe um estudo que diz que 55% da nossa comunicação é representado pela linguagem não verbal, pela linguagem corporal. Ou seja, você pode falar que está muito feliz de estar em um determinado lugar com uma determinada pessoa e o seu corpo falar outra completamente diferente. Então você precisa aprender a mandar sinais estratégicos, sinais amistosos. E o último ponto é, se você quer ser uma pessoa carismática, seja uma pessoa interessante, seja uma pessoa interessada. Você se torna interessante quando você, antes de tudo, é uma pessoa interessada e quer saber mais do outro. Esse é um dos principais pilares que vai fazer de você uma pessoa mais carismática, mesmo que você tenha nascido com o carisma de uma porta. Ai, carisma não se aprende. Carisma se aprende sim, principalmente quando você está trabalhando a sua oratória. O carisma é extremamente importante. Vou te dar 4 dicas incríveis, fáceis, para você ficar fazendo todo dia com todas as pessoas que você conhece. Primeira coisa, contato visual. Quando você for falar com alguém, não adianta você falar assim, ou você falar assim, ou ficar falando com o celular. Não, é celular. Aqui, ó. Toda vez que você olha no olho da pessoa, ela não consegue parar de te ver, parar de olhar pra você. Então aqui, ó, olho no olho. Dica 1. Dica 2. Ai, amiga. Ai, querida. Não. Nome. Qual é o seu nome? Pamela. Oi, Pamela, tudo bom? Meu nome é Mili. Fala o nome da pessoa. Dica número 3. Chega sorrindo. É muito diferente você chegar assim, ó. Mili. E você chegar assim, ó. Presta atenção. Oi, tudo bem? Sou a Mili. Ó, sorrisinho, maroto no rosto. E aí, a dica número 4. Ao invés de você começar a falar sobre você, presta atenção na conversa e faça uma pergunta para a pessoa sobre ela. Sobre o trabalho dela, sobre o cachorro dela. Algo sobre ela. As pessoas amam falar sobre si. E as pessoas gostam mais ainda de serem ouvidas. Então, se você chegou olhando no olho, repete o nome dela várias vezes enquanto conversa, você prendeu a atenção, sorrisinho maroto e pergunta sobre ela, bom ouvinte, aí acabou. Teu carisma vai para as alturas. O segredo do carisma está na capacidade que você tem de fazer as pessoas se sentirem importantes. Carisma está na capacidade que você tem de fazer as pessoas se sentirem únicas, exclusivas, interessantes, importantes. Ou seja, quando você vai conversar com alguém, você quer se tornar alguém mais carismático, participa da conversa, reage fisicamente. Caramba, é mesmo? O que você faz da vida? Olha só, meu, seu emprego é legal, tua vida é legal. E aí, mas por que você tem essa ideia? Quando você pergunta para uma pessoa o que ela pensa sobre determinado assunto, você está dizendo para ela, a sua opinião é importante. Olha como você é importante. Quando você pergunta para uma pessoa como que é a vida dela é interessante. Ou seja, você faz ela alguém interessante. Quando você ouve uma pessoa com muita atenção, você está dizendo para ela que o que ela tem a dizer e a ensinar é interessante, é legal. Ou seja, o segredo do carisma está em ouvir muito bem. Primeiro você é interessado, depois você se torna interessante.